Olá, amigos tricolores, estamos começando mais um Sombra Comenta, depois da vitória do Tricolor, Copa do Brasil, com tranquilidade, São Paulo 2, Águia de Marabá 0. Placar enganoso, poderia ter sido de muito mais. Mas começando aqui, mais uma edição do Sombra Comenta, vá deixando o seu like, se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Todo mundo pensava que o Zubeldia, de repente, ia pegar lá o seu time teoricamente titular, ia dar ritmo de jogo para todos os titulares e colocaria um São Paulo teoricamente o principal. E aí, para surpresa de muitos, o São Paulo acabou entrando com vários jogadores que são considerados reservas, né? Então o Jandrei entrou para ganhar ritmo de jogo, a gente teve a zaga com o Diego Costa e o Ferrarese, o Moreira na lateral direita, o Patrick na lateral esquerda, Luiz Gustavo também ganhou a sua oportunidade jogando na cabeça da área, e tivemos ali uma linha de 4 jogadores ali no meio de campo, atrás do André Silva, que foi o centroavante. Então a gente teve Galopo, Eric, Lucas e também o Nestor. Primeiro tempo, até mais ou menos aí os 5, 10 minutos, começou até que morno, né? Por um Morumbi que esperava um São Paulo fervendo em cima do time do Águia do Marabá para fazer muitos gols. E logo aos 13 minutos, aí depois São Paulo cresceu o futebol, tivemos uma grande chance com o André Silva, aos 13 minutos, perdeu uma grande chance de cabeça na cara do gol. Aliás, o André Silva viveu uma noite de Juan, né? Porque ele perdeu inúmeras chances. No único lance, por exemplo, aos 18 minutos, ele perdeu 2 chances claríssimas, seguidas, muito embora o goleiro Axel tenha feito grandes defesas. Mas o meio de campo do São Paulo estava jogando muito bem. Lucas, como sempre, um motorzinho, aquele perfil do Lucas. O Lucas estava, assim, com o ritmo de jogo perfeito, mostrando todo aquele diferencial técnico que a gente já conhece. Domínio amplo e aos 33 minutos, aí sim, o Eric sofre pênalti dentro da área. Ele foi meio que aos trancos e barrancos, mas o jogador do Águia de Marabá, pênalti idiota que o jogador fez, meteu a mãozona nas costas dele, empurrou, o árbitro não teve a menor dúvida, marcou pênalti, e aí o Lucas bateu com classe no cantinho do goleiro, que olha, o goleiro estava se destacando demais. E aí o São Paulo fez 1-0, alegria de 38 mil São Paulinos que estavam no Morumbi. Gente, por 3 mil torcedores, 3 ou 4 mil, a gente não bateu a quantidade de 600 mil pagantes nos 13 primeiros jogos do São Paulo no Morumbi. E o São Paulo continuou para cima do time do Pará, viu, gente? Todo mundo sabia que o Águia de Marabá é um time muito fraco. Então a equipe parecia fazer um treino de ataque contra a defesa. Foi basicamente essa a característica toda do jogo. No primeiro tempo, o São Paulo perdeu várias oportunidades, mas aos 43, o Ferrarese, tirando uma de lateral direito, cruzou. O Eric tocou pro Ferrarese. E o Eric mesmo foi lá dentro da área fazer de cabeça, levantamento perfeito do Ferrarese. Outro dia o Ferrarese fez um gol de centroavante. Hoje ele deu uma assistência de lateral. Tá bem demais o Ferrarese, jogador que eu gosto demais, o Ferrarese. E aí fomos para o segundo tempo. Era até que se prevê aí que o segundo tempo fosse mais morno, mas não foi não. Logo aos 5 minutos, o Galopo perdeu uma chance incrível. O Nestor bateu, o goleiro rebateu no pé do Galopo, o Galopo conseguiu mandar por cima do gol. Olha, é que esse jogo não tinha tanta importância, mas assim, as chances que o São Paulo perdeu nessa partida não poderá perder em jogos mais decisivos, em jogos mais importantes, né? E o São Paulo não parava. Aí aos 8, o André Silva ainda teve mais a chance de fazer 3-0 de cabeça, mandou por cima. André Silva, repito, vim ver hoje uma noite, nessa quinta-feira à noite, uma noite de Juan. Mas era um jogo de um time só. Aí entraram em campo Luciano, Rodriguinho e o Juan, né? Eles foram chamados para tentar fazer 3-0, dar alegria pro torcedor ali que estava feliz, estava gostando de ver o futebol da equipe. Como eu disse, era um treino de ataque contra a defesa, mas a galera quer ver gol, né? Aí saíram o André Silva, o Nestor e o Lucas. O Lucas, totalmente ovacionado. Eu gostei particularmente também da partida do Nestor. Não gostei nada da partida do André Silva. Olha, se o Juan... Hoje o André Silva ele perdeu vários gols dignos de gols perdidos pelo Juan.
Aí depois ainda entraram o Alisson e o Ferreirinha. E o Tricolor continuou perdendo chances. Infelizmente, no finzinho do jogo, o Juan, em jogada individual, passou fácil pelo zagueiro, deu uma arrancada, bateu cruzado e acabou fazendo o terceiro gol do São Paulo. O Morumbi explodiu, ele foi lá, beijou o símbolo do São Paulo. A torcida resolveu abraçar o Juan. Mas lá na origem da jogada, o Patrick tinha feito falta e o VAR mostrou para o árbitro que esse gol poderia ser anulado e o árbitro corretamente, o Patrick fez sim falta no jogador do Águia de Marabá. Olha, se não fosse o André Silva e o Galopo perderem juntos ao menos 4 grandes chances, hoje era um placar para ter sido assim, no mínimo de 5-0, mas no mínimo 5-0. Mesmo assim, o torcedor acabou saindo feliz do Morumbi. Agora toda expectativa voltada para a próxima quarta-feira, quando fatalmente teremos mais de 50 mil vozes empurrando o São Paulo. O São Paulo precisa. Quarta-feira que vem, não é nem jogo que você fala, quero ver jogar bem. Quarta-feira que vem é jogo para ganhar. É jogo de Libertadores, sabe? Nem que seja assim, a forceps, gol de pênalti. O São Paulo tem que ir para a próxima fase passando em primeiro lugar, porque teoricamente aqueles que ficam na primeira posição pegarão hipoteticamente times que têm uma força menor na próxima fase da Libertadores, né? Na minha opinião, contra o Marabá, os melhores em campo foram Eric, primeiro Lucas, Eric e Nestor também para mim fizeram bons jogos. Só para você ter uma ideia, eu não sou muito apegado a números, mas só para dar uma ilustrada, porque hoje, às vezes o treinador vem para o jogo trazendo números que não refletem o que foi o jogo. Mas hoje, de fato, os números mostraram, né, nessa quinta, mostraram de fato o que foi o jogo. Olha, 72% de posse de bola do São Paulo. 15 escanteios, 27 chutes a gol, 5 grandes chances perdidas. Então, assim, só para aí dá para perceber a vantagem que o time do São Paulo teve sobre o Águia do Marabá. E não era outra coisa que a gente podia esperar. Por exemplo, outros times tiveram muito mais dificuldades. Tá, lógico, Águia de Marabá está abaixo do Botafogo de Ribeirão Preto, que dificultou demais a vida do Palmeiras. O Palmeiras aí passou com um empate, mas o torcedor do Palmeiras ficou extremamente irritado e preocupado com o futebol palmeirense. O Corinthians ganhou por 2-1, mas ali estava empatado o jogo. Se os caras lá do América de Natal fizessem um gol, podia complicar e acabar levando o jogo para os pênaltis. Então, assim, entre todos os paulistas, quem passou com muito mais tranquilidade foi o São Paulo. Falando a respeito da coletiva, aliás, antes de falar da coletiva, eu falei dos jogadores bons aí do São Paulo na partida. O Moreira também fez bom jogo, gostei do Ferrarese, né? De uma maneira geral, vários foram bem, mas destacando mais o Lucas Moura, o Eric e o Nestor, na minha opinião. Não gostei do Galopo, hein? Não gostei do Galopo. Acho que o Galopo continua devendo e não gostei também do André Silva. Jogadores que finalizaram muito mal, não estiveram bem em campo. Agora, vou dizer uma coisa: se a gente tiver que ver aí a grande estrela do jogo, foi o goleiro dos caras. O goleiro dos caras realmente pegou muito, pegou muito. Legal a gente ver aí um rapaz que, de repente, até pela partida que fez, pode conquistar, de repente, um emprego em algum time que esteja numa série mais elevada dentro do futebol brasileiro. Na coletiva, o Zubeldia falou um pouco do jogo, destacou a seriedade com que a equipe encarou a partida, né? Perguntado a respeito de se vai priorizar ou não em algum momento, ele foi muito claro: olha, vai chegar no momento que eu vou ter que priorizar, vai afunilar, a gente vai podendo estar em várias competições ao mesmo tempo, com um pequeno intervalo entre jogos. Ele falou: olha, vamos acabar priorizando sim. Não disse qual campeonato, mas assumiu. É muito difícil você ver treinador que assume. A resposta-chave dos treinadores é: não, temos que jogar todos os jogos com a mesma intensidade, todos os campeonatos serão importantes, não podemos priorizar. O Zubeldia é um cara que ele foge um pouquinho do lugar comum, isso é muito bacana. E falou que também não gosta muito de mudar o time. Ele teme que mudar muito o time pode prejudicar o sincronismo, o entrosamento.
E até quando questionado em algum momento se o Yang poderia ter chances agora, porque o Jandrei é o reserva imediato, e como o Rafael vai para a Copa América, até questionaram se de repente o Yang poderia ganhar alguma chance. Eu falei assim: olha, eu não gosto de mudar a equipe e muito menos o goleiro. Então, quem acha que o Yang poderia ter alguma chance, não. O Jandrei é o cara que vai fazer todas as partidas na ausência do Rafael. A respeito do Wellington, ele falou assim: olha, eu gosto muito do lateral. Ele disse, agora, questões financeiras, contratuais, quem decide tudo isso é o jogador. Mas ele, sim, ele disse que gostaria muito da renovação do Wellington, apesar de entender que está seguro pelo fato do Wellington continuar até o fim do ano no São Paulo, tem contrato, está preso no São Paulo até o fim do ano, pelo menos. E algo que ele acabou falando e que acaba até valorizando demais o lateral, e que o lateral começa a falar, pô, ó o que o treinador falou de mim. Diz que assim, o Wellington tem um perfil difícil de encontrar no Brasil, difícil de encontrar no mundo, e gosta bastante do atleta. Então, assim, o Zubeldia deu uma enchida de bola no Wellington. Encheu mais ainda a bola do Lucas, né? E destacou, falou o seguinte: olha, gente, o Lucas veio por amor ao clube e não veio por dinheiro. Destacou todas as qualidades do Lucas, o que ele não deixa de ter razão, tá? Então, esse foi um grande resumo também aí do que a gente acompanhou do jogo, o que nós acompanhamos na entrevista coletiva do Zubeldia. Muito obrigado pelo seu comentário. Se você curtiu, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal. Valeu, gente, por você acompanhar mais um Sombra Comenta, quando falamos de São Paulo 2, Águia de Marabá 0. Agora, partida difícil. Tajeres no Morumbi. Precisamos ganhar. Não precisa nem jogar bem. Temos que ganhar. Se Deus quiser, até com gol do Juan. Valeu, gente. Até mais.